eu sou a Juliana Lane, estudante do curso de MBA em Gestão de Projetos, e hoje nós vamos falar sobre o projeto Profissão em Ação, que envolve todos os alunos, os professores, envolve também a comunidade, e onde nesse projeto a gente vai ter aí uma mostra cultural, vai ter palestras, danças, cinema comentado. Então esse ano está bem inovado e teremos várias novidades. E hoje nós estamos aqui recebendo a psicóloga Mônica Combato, que também é professora da instituição. Muito bem-vinda, professora. Sobre a velhice, que inclusive é o nosso tema, velhice, que idade é essa? Hoje em dia percebe-se que os idosos eles estão muito preocupados com a atividade física, com o bem-estar, até mesmo preocupados com a qualidade de vida. Você acredita que esse excesso de atividade pode ser prejudicial para o desenvolvimento cognitivo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, poder estar comentando sobre um tema que é tão pertinente, até porque todos nós vamos envelhecer e queremos envelhecer com uma qualidade e com uma saúde, tanto física, cognitiva, social, emocional, de acordo, né? Sim. E a gente vai chegar lá, né? Espera-se que chegaremos lá. Bom, com relação à pergunta, tem várias questões, assim, várias coisas que a gente pode estar pensando a respeito disso. A questão da atividade física, ela é salutar, independente da etapa de desenvolvimento que a pessoa esteja. O problema do excesso é se esse excesso não é acompanhado, inclusive, pelo geriatra, pelo médico, por uma pessoa que possa dar condições para que esse idoso possa estar fazendo vamos dizer assim, esse processo de saúde que seria atividade física. O excesso, muitas vezes, pode se perder pela questão de mídia, ou dele sair de uma forma desesperada e for praticar de um jeito que não seja contento. Do ponto de vista da pergunta em si, que você me pergunta se isso atrapalharia o desenvolvimento cognitivo, pelo contrário. Tanto mente e corpo, quando são tratados, a lógica é que a pessoa possa ter cada vez mais condições de saúde, de um modo geral, e pelo contrário, a condição cognitiva ela vai ser privilegiada, assim como a questão cognitiva também desenvolvida, porque às vezes a pessoa cuida do corpo e esquece de estar mantendo a cabeça ativa. Então, se a pessoa mantém a cabeça ativa cognitivamente falando, ela tem condições também de dar conta do resto que seria cuidar do corpo. Então, o ideal é que isso aconteça de modo concomitante. Então, que a pessoa possa cuidar da mente, cuidar do corpo. Então, assim, prejuízo, a princípio, não, pelo contrário. A questão toda é o acompanhamento, saber das restrições, do limite, o que é possível para esse idoso fazer isso ou não. A questão toda não é fazer arvilia, sem um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, talvez. Então, fica aí a orientação da psicóloga. É importante, sim, os idosos fazerem atividade física. A gente percebe também, professora, que há muitos casos de depressão por eles se sentirem um pouco isolados. Na sua opinião, essa patologia ela é decorrente de quais fatores? Bom, aí já é uma outra pergunta também assim, bastante interessante e bastante pertinente, porque pensar sobre a questão da depressão, a gente pode dizer que é um mal do século, As pessoas estão se deprimindo muito facilmente, estão tendo muita alteração de humor muito facilmente e se afetando muito pelas questões da vida como um todo. Quando a gente pensa na questão do desenvolvimento humano, cada etapa específica tem suas particularidades, aquilo que é positivo, vamos dizer assim, e aquilo que é negativo também. Então, a criança pode se deprimir, o adolescente, o adulto e o idoso. O idoso, ele tem um contingente, um fator que agrava a situação da depressão, em função, inclusive, às vezes, do desconhecimento das pessoas a respeito de como é o processo do envelhecer, porque as pessoas pensam que envelhecer é só quando tiver com X idade, e não, você já está envelhecendo a partir do momento que você foi concebido lá na barriga da sua mãe, então é um processo que datou ali o relógio biológico, você já está envelhecendo, apesar de que você cresce, você se desenvolve, mas você já está envelhecendo. Então, quando chega especificamente na etapa velhice, idoso, terceira idade, a pessoa ela tem um contingente de que é associado muitas vezes a você não presta mais, você está aposentando do ser, e na verdade você não está aposentando de nada, você pode estar aposentando do trabalho, você não está aposentando de ser uma pessoa viva, saudável e que tem possibilidade de chegar, vamos dizer assim, no fim da vida de um jeito bom, com qualidade de vida. Então, a depressão muitas vezes ela é associada não só pelas questões da particularidade da vida da pessoa, que isso é um fator, mas com a questão da repercussão ou mesmo da representatividade do que seria a velhice socialmente falando.
Apesar de que hoje, por exemplo, o próprio Brasil, hoje a população está cada vez mais envelhecendo, então, o que muda, inclusive, toda a perspectiva histórica, econômica, política de um país, mas ainda assim, é como se tivesse um preconceito com relação ao idoso. Então, agora você é inútil, você não é mais economicamente ativo, então você não presta para mais nada. E fora que as pessoas às vezes associam que a pessoa agora, porque ela está ficando idosa, então ela perde a capacidade cognitiva, que remete à pergunta anterior que você fez. Pelo contrário, tem pessoas que são extremamente capacitadas, o que muitas vezes decresce é a questão do corpo, né? O corpo vai ter um contingente aí de envelhecimento, sim, mas a mente, a capacidade do ser humano, não. Mas a pessoa pode se abater, sim, em função do que acontece com ela, sua história de vida particular e estes preconceitos, essa falta de entendimento das pessoas. E também de esquecer que todo mundo vai envelhecer e que, né, a gente tem que estar pensando muito em como viver, não quando eu chegar lá, né? Tipo, aí eu vou ter um problema lá na frente. Não, não é um problema. É uma faticidade da vida. Você vai chegar lá. Só que você pode chegar bem ou pode chegar mal, inclusive com depressão. Sim, e é nessa fase que é importante o apoio da família, né? Com certeza, apoio da família e também da pessoa se conscientizar, porque não é procurar um médico ou um psicólogo ou qualquer profissional da área de saúde depois que eu estiver adoecido. Eu tenho que manter e procurar um apoio, né, de forma preventiva, para que eu possa ter condições de, né, de viver a vida, não passar a vida. Ou morrer em vida, por exemplo, como muitas pessoas fazem. É verdade. Né? Inclusive, tem muitas famílias que apoiam, sim, né, são prestativos, mas também tem aqueles que às vezes deixam o idoso mais de lado. Muitas das vezes até levam eles para um asilo. Né? Essa mudança, né, porque ele está dentro da sua casa, com a sua família, ali é um ambiente diferente, um ambiente íntimo, onde ele está à vontade. Agora, quando ele vai para o asilo, essa mudança, o que vai interferir para o idoso na saúde dele? Aí já é uma outra pergunta assim, bastante complexa, avaliando a questão né, da instituição asilar, quando a pessoa tem que ir para né, porque uma coisa é quando ela tem que ir, porque a família não tem condições financeiras ou não tem condição de ter um cuidado especial com aquela pessoa, que ela tem que ir, é uma coisa. Né? Quando a pessoa vai por livre espontânea vontade, eu me programei, o meu dinheiro vai ser para pagar um lugar como esse, porque eu não quero dar trabalho para os filhos, é outra coisa. Como que a pessoa vai encarar estar nessa condição. E também considerando o tipo de lucidez que ela vai ter quando esse processo estiver acontecendo. De fato, vai repercutir na saúde da pessoa, sim, principalmente pelo desconhecimento do que vai acontecer, ou esse processo se servilia, simplesmente agora você não mora mais aqui, eu vou te colocar no asilo. Aí o asilo vira um depósito de gente. Né? Então eu não quero ter problema dentro de casa, eu descarto aquela pessoa. Detalhe, aquela pessoa que um dia estava lá economicamente ativa, trabalhando, cuidando dos filhos, né? Sendo que a gente também um dia vai chegar lá. Então, assim, é extremamente complicado porque envolve afeto, tem várias repercussões, a pessoa, ela se sente lá, agora então não presta para mais nada, né? Ainda por cima ainda vou estar dando trabalho, mesmo que numa instituição asilar. Né? Apesar de que a gente vai até ter um debate, uma discussão com duas professoras que trabalham e atuam nessa área, dizer a respeito disso. Como que, por exemplo, a criação do Estatuto do Idoso, o que tinha da criança passou a ter o Estatuto do Idoso, como forma protetiva mesmo e de fazer todo um apoio, um suporte para as casas lá. Porque a gente critica muito, não deveria ter asilo, mas tem pessoas que vão precisar do asilo. A questão toda é como que isso acontece. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar dentro de casa, né, junto com os filhos, e está sofrendo. Né? Então, o associar que o asilo é uma coisa ruim, já foi mesmo, claro que foi. Só que a tentativa hoje nossa é de um estado de alerta muito grande, de pensar que é necessário que isso seja positivo, sim, porque senão, imagina, né? Para onde que vai acontecer? Quem que vai estar cuidando se a família não tem condições ou não é possível? Tem que ser um lugar decente, que vá trazer um lugar de conforto, um lugar de cuidado, um lugar que, claro que não é a casa em si, mas é chama de casa lá, porque tem que remontar ali um lugar de segurança, de apoio e, no mínimo, harmonioso para que essa pessoa possa viver o processo de envelhecimento dela e dar continuidade à vida que continua, porque a vida não cessou. Né? E não quer dizer que eles estão no asilo, que eles estão abandonados. A família vão sempre visitar, como você mesmo ressaltou. Tem que ser um ambiente agradável. Sim, né? sim. Às vezes o idoso ele chega na certa idade que ele fala, ele já fica reprimido, já começa a ficar mais retraído e ele realmente se sente inútil. Mas aí é que entra a família. Como que a família pode ajudar o idoso a se sentir útil, a não se sentir assim menosprezado?
E aí já, você vê, as questões todas são bastante polêmicas, porque se for para pensar que uma pessoa ela é útil enquanto ela está trabalhando, quando ela é jovem, então ela envelheceu, ela se torna inútil por causa disso. Claro que não é assim que a gente tem que estar pensando. A gente tem que pensar que, pela própria mudança desenvolvimentista, do que a pessoa agora, com as capacidades e habilidades que ela tem, porque ela continua tendo, mas agora, às vezes, com certas restrições, com certas limitações, a produtividade dela não se perde, ela não vai se tornar inútil. Mas é claro que vai se diferenciar qualitativamente e quantitativamente o que ela pode, inclusive, fazer. Se do mesmo jeito que com uma criança ela começa a adquirir uma independência, quando ela, por exemplo, consegue escovar os dentes dela sozinha, você, né, a tendência, às vezes, que acontece com o idoso, é a própria pessoa, o cuidador, chegar lá e falar, não, eu já vou pegar aqui, vou tirar isso de você e você não vai escovar os dentes sozinho mais. Porque você não tem condições. Espera aí, não tem condições? Como assim não tem condições? Às vezes a pessoa pode até não conseguir fazer tudo, mas você vai lá e retira dela aquilo que autonomamente ela consegue fazer ainda. Então é muito mais de como, de novo, como que as coisas se dão, como que as coisas acontecem, do que necessariamente a pessoa ser ou não ser inútil. Essa é uma discussão que ela já é muito depreciativa e já coloca a pessoa como não produtiva, sem avaliar e se considerar. Mudou-se as coisas, as contingências são outras, mas a pessoa pode e deve sim continuar. Até porque bate na questão da autoestima, do amor próprio desse idoso, que vai se dizer, puxa, agora as pessoas não vão deixar eu nem comer. Então ele acaba entregando os pontos. Aí onde que entra, por exemplo, o quadro depressivo. Que a pessoa, olha, se eu não posso fazer nada, as pessoas não me dão condição, e eu sou retirada desse lugar de poder produzir o mínimo que seja para mim e para o outro que está ao meu redor, então, para que eu estou vivendo? Né? Aí a pessoa vai pensar, inclusive, no fim da vida. Sim. O que é uma coisa horrível. Sim, e a gente não pode agir dessa forma, porque a gente também um dia vai chegar nessa idade, né? Nós também vamos ser idosos, nós vamos precisar também dessa atenção, desse cuidado, e nós não vamos querer ser tratados mal. Então fica aí a dica da professora Mônica Combar. Professora, eu gostaria agora então de pedir para convidar os alunos, convidar as pessoas que nos assistem agora para vir para esse evento com Profissão em Ação, para o tema Velhice, que idade é essa? É ótimo que, assim, eu acho que o assunto ele cabe para todos os cursos, até porque é uma questão do humano. A gente fala de profissões, né, do que as pessoas fazem, estudam, e falando aí da etapa de desenvolvimento que é a velhice, que velhice é essa? Que idade é essa tão assim, associada muitas vezes ao fim da vida? A faticidade, o fim da vida, ela existe, mas o envelhecer e o estar idoso significa que a pessoa está viva. E enquanto há vida, há o que ser discutido. Então, por exemplo, na hora que a gente for ver lá, mostra cultural, um cinema comentado, um debate, é para discutir, inclusive, a relevância do tema, que muitas vezes não é tratado, às vezes é tratado de um modo muito comercial. Por exemplo, ótimo, já que a população está envelhecendo, vamos fazer então pacotes de turismo, pegar o dinheiro dos idosos para poder promover isso. Não. Né? Pelo amor de Deus, na verdade a pessoa vai fazer um pacote de turismo sim, porque ela trabalhou a vida inteira, ela tem que usufruir, ela pode fazer isso, não porque ela é idosa, é porque ela é uma pessoa como outra qualquer que vai querer ter um momento de lazer. Sim. Então, na verdade, o tema é muito pertinente por isso. Né? Mas isso aí é um assunto para o psicólogo. Não, isso é um assunto de todo mundo, porque é do humano. Então, quando a gente pensa lá, como que é conviver com uma pessoa idosa? Por exemplo, às vezes as pessoas não têm paciência de conversar com o idoso porque ele tem muita experiência, ele quer compartilhar. Do mesmo jeito que um jovem também quer compartilhar. Por que o idoso não tem esse espaço de escuta e de acolhida? Sendo que ele tem muito a contribuir para todos nós. Então, é repensar, né? Acho que o evento está sendo muito pertinente, porque se for para pensar que é um assunto que cabe a todos nós, e pensar que profissionalmente, direto ou indiretamente, todo mundo atua, né, para, inclusive, ter uma velhice, né, enquanto uma idade, né, longínqua a princípio, não enquanto o processo de envelhecer, mas uma idade longínqua, como é que vai ser quando eu chegar lá? Né? Porque agora eu estou jovem, mas se eu já mudo a perspectiva de entender este idoso, ou até de trabalhar com ele, até de vê-lo de um modo diferente, socialmente falando, politicamente, economicamente, para um futuro, isso vai, né, ser modificado. A perspectiva, eu acho que, principal do evento, para que vocês possam comparecer, de tudo que ele vai estar oferecendo, é de entender qual é a perspectiva social subjacente a tudo isso que vai ser discutido, que mostra uma postura ética, crítica nossa, de ter que saber com isso, que é um processo de cada um de nós. Então, acho que a gente pode, né, realmente fazer essa chamada para todos que possam comparecer, a comunidade, porque é muito pertinente e a gente tem que estar pensando que isso diz respeito a nós. Sim. Né?
Isso. Então fica aí o convite da professora Mônica. O evento acontecerá no dia 13/9, estão todos convidados. Participem conosco.